comentaristas da Jovem Pan, Paulo Pozonoff, direto de Curitiba, e o Felipe Bueno, nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e essa autarquia, ela tem a missão de zelar pela livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável no âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência. Teríamos nós sofrido mais uma vez algum tipo de distorção dentro da Petrobras que elevou o preço do combustível? Essa empresa que já foi alvo de várias investigações envolvendo esquemas fabulosos ou espetaculares de corrupção, Felipe Bueno. Olha, boa tarde, William, boa tarde, Paulo, todo mundo que está nos acompanhando. Tem uma distorção teórica que é o CAD defender a livre concorrência numa área que ainda é monopólio em parte, né? Então é muito estranho, né, conceitualmente, o CAD colocar a mão nessa história do preço da gasolina. Quero acrescentar um outro ponto que o presidente falou lá no comecinho da fala dele, que é muito importante. Ele, de fato, ele não é responsável pela alta ou pelo alto preço da gasolina, mas ele seria responsável por um problema tanto para a Petrobras como para os cofres públicos se ele inventasse de colocar a mão, né, nos preços dos combustíveis. Um terceiro ponto, essas duas discussões que estão correndo no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, William, essa questão do fundo, né, vamos simplificar aqui, é intervenção. Né? Criar um fundo para controlar de alguma forma indiretamente o preço do combustível é intervenção, já houve isso em governos anteriores e nós sabemos os resultados. E a segunda proposta, que também está correndo por lá, aliás, está parada porque o Congresso está em recesso. Aliás, um parênteses importante, né? Foi bom falar desse preço da gasolina, dos combustíveis de modo geral, porque nós voltamos a ouvir o nome dos parlamentares, né? Que continuam no seu recesso. Mas voltando, né? Mexer no ICMS, né? Criar uma unificação do ICMS. Eu imagino que isso vai criar problemas e essa questão vai ser judicializada. Então tem uma parte do preço do combustível que, de fato, tanto o nível estadual como o nível federal podem mexer, mas tem limites. E tem a parte que é a mais importante, que é a parte internacional. Se a Petrobras vai bem, o governo vai bem em termos de arrecadação, mas a população não necessariamente vai bem. Bom, a parte repressiva, né, do CAD fala o seguinte: investigar em todo o território nacional e posteriormente julgar cartéis e outras condutas nocivas à livre concorrência. Pozonoff, nós tivemos a Petrobras dando prejuízo durante muitos anos. Era interesse isso? Nós tínhamos sim ali uma máquina que era voltada justamente para gerar recursos no esquema de corrupção? Isso. Boa tarde, William. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Antes tem que dar uma boa tarde a todo mundo. Isso ficou bem claro, eu acho, durante as investigações da Lava Jato, né? Que havia um esquema ali grande de corrupção e a Petrobras era usada como uma máquina de imprimir dinheiro. Agora, eu ia salientar também o que o Felipe já salientou no começo da fala dele, essa contradição aí que é o CAD investigando a Petrobras, né? E a gente vê que está tudo dominado, que essa questão aí do aumento dos combustíveis está muito politizada. Infelizmente, né? Eu não gosto muito de trazer aqui esse tipo de termo importado, mas a gente fala muito no deep state, né? A gente vê que os funcionários públicos, a própria estrutura do Estado, ela está muito contaminada por um pensamento de esquerda, e isso aí impede realmente que o Brasil avance. Mais cedo aqui, a gente trouxe a entrevista, né, de um funcionário do Banco Central, a elite do funcionalismo público, e eu fiquei pasmo, eu fiquei de queixo caído com esse funcionário do Banco Central reclamando aí aumento para os servidores da elite do funcionalismo público e argumentando que esse aumento seria usado, né, injetaria dinheiro na economia, num pensamento aí profundamente intervencionista. Então é um tanto quanto deplorável isso. Agora, o que o presidente Jair Bolsonaro fala também é muito grave. Ele diz ali que a Petrobras estaria promovendo esses aumentos agora, não de acordo com a lei do livre mercado, com a flutuação do preço do petróleo no mercado internacional, mas estaria promovendo esses aumentos, segundo ele, né, e segundo talvez o CAD,
abusivos para fazer caixa e para compensar a roubalheira dos anos do PT. Aí eu fico me perguntando, né, se não tivesse havido essa roubalheira, que houve, né, e a Petrobras mesmo ressarciu aí os cofres públicos em alguns bilhões de reais, será que o preço dos combustíveis realmente estaria mais baixo? E outra provocação que eu queria colocar diz respeito aos governadores, né? Ontem o governador do Piauí, o Wellington Dias, cobrou aí a responsabilidade do governo federal, mas aí eu pesquisei rapidamente ontem ainda para comentar sobre esse assunto. O Piauí cobra 31% de ICMS sobre os combustíveis. É um dos estados cujo ICMS é o mais alto, só perde para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro cobra 34%. Os estados que cobram menos cobram 25%, sim, a maioria deles no norte, inclusive. Por que essa disparidade tão grande, né? Será que o Piauí aí, já que o Wellington Dias gosta tanto de cobrar o governo federal, será que o Piauí não podia cobrar os mesmos 25% que cobram o Acre, por exemplo? Será que o Rio de Janeiro também não poderia baixar essa alíquota de 34% para 25%, como cobra São Paulo, por exemplo? Então, Paulo Zonoff, como esse assunto vai estar em pauta em Brasília, nós vamos voltar e vamos abordar justamente essa discussão sobre o ICMS em outro momento. Eu queria falar agora, aproveitar aqui que são